dos movimentos das lives regionais, a cada semana com um tema. Então, de antemão, eu quero já fazer as considerações preliminares aqui, antes de a gente entrar no assunto que nos trouxe aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, né, por disponibilizarem esse horário, né, diante de ou abrir mão da família, ou nos escolher em detrimento de outras lives que estão acontecendo simultaneamente. Então, obrigado a todos que estão aqui nesse momento. Quero avisar que essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois nos canais de comunicação do IBDIC. Já por isso, eu emendo e peço a gentileza de todos para deixarem microfone e câmera desligados. A Ruth e a Giovana vão estar recebendo no chat, para quem tiver interesse ou tiver alguma dúvida, fazer as perguntas pelo chat do Microsoft Teams, e elas nos mandam ao final do evento, tá? Então, não se preocupem que as perguntas serão respondidas ao final, se elas assim existirem. E vamos falar já agora do IBDIC, né, propriamente dito. A gente tem que fazer um comunicado aqui antes de iniciar a nossa conversa, que dia 27 e 28 de agosto, das 9 às 12, vai acontecer o congresso, o 8º congresso, né, internacional do IBDIC, né. Essa vez ele vai acontecer de forma virtual, então até por isso se reduziu o tempo dos painéis, o tempo do evento como um todo, mas ele vai acontecer de forma online nos dias 27 e 28 de agosto, agora está na tela aqui para vocês acompanharem. E daí, em breve, a gente vai passar mais orientações sobre isso, sobre o evento. O Léo, depois, se tiver alguma novidade, já algum spoiler para dar aí, fique à vontade. Esse movimento dos diretores regionais do IBDIC, que estão tanto fazendo as lives, como a gente vem trabalhado desde o início dessa gestão aí, capitaneada pelo Léo, que é o nosso presidente, ela tem a intenção de difundir o que o Instituto faz, mas mais do que isso, chamar as pessoas para fazerem parte desse Instituto, para quem tem interesse pelo tema da direito da construção. Não é um tema que se trata em qualquer grupo de estudos, então é um grupo especializado, formado não só por advogados, mas por engenheiros, arquitetos, peritos. Então, assim, convido, e daí a segunda missão de nós, diretores regionais, é trazer mais associados para o Instituto. E eu já vou fazer um desafio aqui, até para incentivar as demais regionais, que a gente tem que fazer o desafio que a regional que tiver mais membro associado novo até o final do ano, até a metade de 2021, recebe um prêmio do Instituto. Então, é para incentivar que as outras regionais se movimentem também e busquem a adesão de novos sócios aí. Eu vou conversar com o Léo hoje aqui. Eu fiz o convite para ele, o Léo, Leonardo Toledo, presidente do IBDIC, para a gente falar sobre gestão compartilhada de contratos de construção e contratos de aliança. Eu me arrisquei a tocar nesse tema com o Léo, sabendo de todo o currículo que ele tem, né, até porque o Léo tem livros sobre isso. Então, para mim, o motivo de eu estar aqui falando com o Léo sobre isso é muito menos a questão da gestão compartilhada, mas mais por um tema que para mim é muito caro. Para mim é muito caro e que, para mim, que eu tento desenvolver tanto na área acadêmica como na área profissional, que é a difusão, a disseminação da cultura da colaboração. Para mim, essa é a espinha dorsal que deve mover não só os negócios jurídicos, mas como uma cultura da paz em toda a sociedade. Então, esse tema de colaboração, de modelos de cooperação, para mim, é o que mais me apaixona nesse tema. Então, eu me arrisquei, já vou falar com o Léo, pelo menos assim, eu vou falar de paixão e o Léo fala de técnica agora. Não sei, Léo, se quer conversar alguma coisa, dar algum recado antes de a gente começar a falar, a palavra está contigo. Não, só agradecer, Jerônimo, o trabalho que você tem feito aí no Rio Grande do Sul, com eventos, sempre dando ao Instituto uma voz, uma força e um dinamismo aí para que a gente não fique preso, às vezes, que não se dê a impressão de que o Instituto ele está fechado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quer dizer, o Instituto precisa, é importante que as práticas que a gente traga e que o mercado internacional traz e que a gente difunde estejam aí capilarizadas pelo país, aí, porque tem muito projeto em muito lugar que demanda
esse tipo de reflexão que a gente traz, né? Então, agradeço demais. Já está... Eu vou tratar com a diretoria lá, o doutor Francisco Maia, que é o diretor das regionais, já está aí com a gente ouvindo, mas eu sou totalmente a favorável desse caminho do prêmio aí, viu, Jerônimo? Muito boa ideia. Eu também sou. Boa, Francisco. Boa ideia. Sou favorável também. Excelente. Então já tem 2 votos aí, a gente vamos fazer isso acontecer. Só com um diploma de regional do ano, uma coisa desse tipo. Mas excelente ideia. Aquele que conseguiu isso. E é uma forma de incentivar, e nós estamos precisando muito disso mesmo. Parabéns. Perfeito. Ideia. E agora vocês falam, eu vou ficar mudo. Boa, obrigado, Maia. Então vamos lá, Jerônimo, vai ser um prazer falar, cara, você sabe que eu sou entusiasta desse tema de colaboração, concordo com você que eu tenho a impressão de que esse tipo de reflexão que a gente vai fazer hoje, ele vai, em algum momento, vai ser um ponto de disrupção de modelo de gestão de projeto. Já começa a cair a ficha um pouco, e em algum momento vai ter uma disrupçãozinha mais rápida, que ela vai ter que acontecer, entendeu? Então, eu acho que a gente está falando de algo que ainda não é o business as usual, né? A gente você sabe que eu sou entusiasta e falo bastante sobre isso, então toda a reflexão que a gente começa a adiantar sobre isso é a cultura que a gente vai semeando e uma hora cai a ficha desse tema. Léo, eu quero o que vai me deixar muito à vontade a falar contigo aqui sobre o tema, na verdade, é o fato de eu ter uma relação de amizade contigo, então me dá uma relaxada para tratar isso de uma maneira mais de um bate-papo do que a gente ficar expondo temas conceituais sobre o assunto. Eu queria te propor para a gente começar, para a gente criar um entendimento sobre isso, até para a gente chegar nos modelos de colaboração, nos modelos colaborativos, e a gente começar entendendo por que devem surgir modelos colaborativos. O que nos contratos de construção e infraestrutura nos fazem crer que os modelos colaborativos eles vêm aí para dar um passo de qualidade, não só na questão de entregar no prazo, de ter um menor custo, mas de ter contratos com melhor performance, né? Então, eu te proponho a gente começar falando assim, quais são os problemas que a gente enfrenta para a gente chegar ao entendimento que um modelo colaborativo é mais eficiente. Perfeito. Pois não. Não, e aí eu vou elencar alguns aqui que, na verdade, me vem à cabeça nesse momento, e aí peço que tu completes com algum que tu entenda que tenha ficado ausente, para a gente seguir depois, a partir do problema, a gente tentar ver se esses problemas são solucionados ou não com modelos colaborativos, né? Por exemplo, um dos primeiros problemas que a gente enfrenta e que eu vejo que é um assunto que a gente trata quase que diariamente, e até em conversa com vocês no escritório, contigo, com Medina, é o número de conflitos que existem nos contratos de construção e infraestrutura, né? Os contratos de construção e infraestrutura, por si só, eles são geradores de conflitos. Seja por excesso de pleitos em função de problemas de custo, né, ou fora do escopo e fora dos custos, então existe essa falta de detalhamento que a gente, no fim das contas, acaba gerando esse atrito entre as partes, e tem voltando para aquela questão da colaboração, da cooperação, é que uma das coisas que eu vejo é que as decisões são focadas no benefício individual das partes. Geralmente, quando as partes contratantes começam a execução ou já no projeto, eles estão focados no benefício individual e dificilmente estão focados no projeto, no contrato em si, né? E isso gera ainda, às vezes, por força disso, até pela indefinição do escopo, pela falta de detalhamento para implementação, acabam gerando uma série de conflitos que, no fim das contas, vão gerar mais custos, gerar mais atraso. Não sei se tu está de acordo, tem mais alguma coisa? Não, eu acho que o conflito, ele de fato, assim, num projeto tradicional de construção, quanto mais complexo o projeto, quanto mais incerteza, mais ponto cego o projeto existe, quanto menos planejamento existe ex ante ou no começo do projeto, maior a chance de você ter de lidar com algum tipo de variação ou algum tipo de condição que não estava prevista no início do projeto. E o que a gente percebe
é que nos projetos tradicionais, algumas coisas que a gente pode elencar é que as modelagens típicas de contrato de construção, elas não são vocacionadas para lidar com essa variação ao longo do tempo. Se você reparar, é até curioso, que você pensar num projeto complexo de construção, existe uma variável que nunca muda, que é o fato de que algo vai mudar. Em qualquer desses projetos, você não chega no final do projeto com exatamente as mesmas condições, por mais que você planeje de antemão. E em certas situações há um incentivo, que a gente chama de incentivo perverso, para você não gastar custo na fase de planejamento, porque você não sabe ainda, às vezes, se o projeto já está sancionado dentro das organizações, da governança. Então, existe um certo estímulo ruim de você gastar menos com o planejamento, aumentando a chance de ter uma variação e de você não ter previsto corretamente tudo para frente. Quando isso acontece, e você pega um contrato de construção tradicional, vamos supor um turnkey lump sum, um contrato a preço fechado, ele trata a variação de escopo como se fosse uma anomalia que ele tem que ser tratada por um aditivo e que vai demandar uma negociação que tem que escalar. O que a gente percebe, e foi muito, por exemplo, foi muito prazeroso para mim, que gosto de dar uma abstraída de raciocínio, fazer minha tese de doutorado, porque quando você vai estudar, por exemplo, teoria econômica, o que você percebe é que o contrato de construção é quase um playground de análise econômica, porque você tem ali uma série de incentivos que demonstram que o comportamento das partes, numa situação em que você tem assimetria informacional, imagina, o dono da obra conhece tudo de obra, ou desculpa, o construtor, o fornecedor, o projetista, eles conhecem tudo daquela atividade dele. E o dono da obra, muitas vezes, ele não tem essa noção de obra, só que o dono da obra conhece tudo sobre o terreno, sobre o local, sobre os stakeholders, sobre a comunidade, e também eles ficam naquele empurra-empurra de informação, nenhum quer abrir para o outro muita informação, porque de alguma maneira ele pode usar de uma maneira estratégica essa informação. Isso gera desconfiança recíproca. Então, assim, você começa a olhar os modelos da teoria econômica, modelos da teoria dos jogos, é super divertido perceber que eles são super parecidos com uma situação típica de um contrato de construção. Eu gosto de dar exemplos, né? Pensa num bid de um grande terminal portuário, um EPC, Turnkey Lump Sum, que tem um financiamento, um non-recourse. Chega lá, o bid privado, você tem lá às vezes um projeto básico, não sabe se o seu projeto básico é tão bom, você vai fazer esse bid, chamar algumas possíveis EPCistas para a mesa, essas EPCistas vão ter mais ou menos apetite a risco, a depender do momento de mercado, mas muitas vezes esse processo é feito de uma maneira comercialmente agressiva, e o drive que se coloca é diminuir muito a margem do contrato de construção e aumentar o risco. Quando o EPCista faz isso, naturalmente ele vai se defender ao longo do projeto. E quando não é pior, com alguns menos, vamos dizer assim, alguns mais agressivos que podem mergulhar no preço, entrar sem margem para tentar ganhar margem depois. O que é ruim, que é uma prática que não seria bem-vinda, mas o que você vê de um lado é que às vezes um dono de obra que também está olhando o custo sem pensar que, costumo dizer assim, o preço é um número escrito num papel. Se depois você vai conseguir fazer isso valer, é uma outra questão. Então, o que as práticas colaborativas vão fazendo é tentando desarmar algumas dessas características de um projeto tradicional. Então, nós estávamos falando lá de um projeto de porto em que houve um desgaste para a negociação de um contrato, vamos supor que uma minuta FDIC Silverbook, que é aquela minuta, para quem não conhece, que aquele contrato padrão que estabelece uma alocação de risco super pesada para o construtor, inclusive com riscos imprevisíveis alocados ao construtor. E aí imagina que esse projeto, no meio do caminho, precisar de um ajuste. No momento que esse projeto precisa de um ajuste, é natural que o construtor que sofreu um processo pesado comece a pensar em usar estrategicamente todas essas variações também que acontecem ao longo do projeto. E do lado do dono da obra, muitas vezes, existe uma tentativa de não ter variações ao longo do projeto. Isso é uma loucura. Se existe uma coisa que a gente sabe é que o projeto vai variar no meio do caminho. Então, tem outras coisas muito interessantes que se olha. Se o projeto tem um valor muito alto, ele tem um negócio que a gente chama de racionalidade de jogo único. O que é isso?
é quase que uma noção, cara, eu não sei se eu consigo dividir o prejuízo do projeto de 1 bilhão num outro projeto de 1 bilhão. Para o diretor de contrato que está ali naquele projeto, ele fala, para mim é game over se eu tomo... Claro que o acionista poderá fazer esse tipo de raciocínio, mas isso é só quando se sobe muito a governança, né? Então, assim, o que você percebe é que existe uma ilusão, talvez, de que os contratos, até com uma atribuição de responsabilidade, de alocação de risco excessivo, eles conseguem entregar aquilo que está no papel escrito. Assim. Na prática, por mais que os advogados sofram, o papel tem limite do que ele consegue entregar de eficiência. E, no final, o que toda a literatura de gestão de projeto vai mostrar é que a qualidade da gestão do projeto tem muito mais a ver com o sucesso do projeto, a qualidade da elaboração do projeto aí no sentido de design, não no sentido de empreendimento, no sentido de projeto básico. A qualidade da integração de projeto tem muito mais a ver com a modelagem de contrato. Eu acho interrompendo, Léo, rapidamente, só para... Né, isso nos faz crer, no fim das contas, que a colaboração ela vem quase que antes do próprio contrato. Né? A colaboração ela é anterior ao contrato. Né? Porque depois do contrato feito, se tiver justamente essas divergências, acaba que a colaboração nem sempre vai resultar numa eficiência. Assim, a hipótese que eu tento lançar na minha tese de doutorado é justamente que o contrato extremamente vocacionado a essa polarização, ele gera um risco de tirar essa capacidade das partes trabalharem colaborativamente. Porque o cara está tão armado que começa, eu vou falar com ele, eu vou mandar cartinha. Aí o cara que recebe cartinha, ele vai falar, eu vou mandar... E aí começa assim, uma dinâmica comportamental. É engraçado, nós estamos falando de gestão de pessoas, quando nós estamos falando de aliança, de colaboração. Estamos falando de gestão de pessoas. Como gerir pessoas, que são um ativo extremamente importante para os projetos. O que essas práticas colaborativas elas propõem é que tem maneiras de se gerir os stakeholders, as pessoas envolvidas, com algum nível de eficiência maior. Eficiência maior, aí você vai falar, puxa, mas isso é dar as mãos e ser feliz, meio poliana? Não, é gestão mesmo, é reduzir ineficiência. Tem coisas básicas, por exemplo, a gente estava no último café da manhã do IBDIC, e nós estávamos falando sobre como você pode pensar em mecanismos colaborativos para lidar com o problema da Covid. Quer dizer, é um problema totalmente imprevisível. No começo, a reação foi que poderia ter uma alocação de risco. Não, eu reequilibro o prazo, mas não reequilibro o preço. Daqui a pouco caiu a ficha, muito dono de obra, e muito construtor e fornecedor, de que aquela alocação de risco é difícil contar com ela no longo prazo. Mas assim, por exemplo, eu participei de um projeto em que o dono da obra disse o seguinte, olha, eu não vou mexer com preço. Prazo eu posso até discutir com você, mas com preço eu não vou. O fato é que, no caso lá, era um grande projeto em que o construtor não sabe se volta com qual produtividade, com qual cronograma. Então, assim, é uma discussão que, se você tem algum nível de integração de tomada de decisão, e essa é uma das ferramentas colaborativas, que é integrar a governança, você consegue tirar dali algumas coisas básicas. Né? Então a gente estava nesse café da manhã e o David Mose, que é o diretor do King's College de Direito da Construção, falou o seguinte, gente, quem tiver na dúvida, eu faço uma pergunta, você já tentou chamar uma reunião para um comitê específico para discutir esse problema do Covid com o seu contratado, com o seu contratante e tentar lidar e começar a criar uma governança para tomar essas decisões e monitorar esse risco de maneira conjunta? Algumas coisas básicas, assim, não é rocket science, mas o problema é que a gente tem que sair do comportamento condicionado, porque o que a gente percebe que, como tem muito incentivo ao conflito, Jerônimo, o comportamento condicionado acaba gerando automaticamente todo mundo ir para aquele caminho do conflito, e a gente tem que pensar como é que a gente descondiciona esse comportamento, né? Tu mencionaste antes, Léo, que eu acho
um fator importante nisso tudo, é que essas obras de infraestrutura, que são obras complexas e que exigem a participação de diversas empresas, tanto para executar as obras, montagem, né, e tem prazos e valores diferentes para cada uma delas, trazer essas empresas para esse modelo de colaboração também é um desafio, né? Porque quando tu trata com os dois grandes players, contratante e contratado, é uma situação. Aí quando tu começa a descer a cadeia, tu tem que fazer que essa disseminação atinja também as empresas lá de baixo, né? Jerônimo, perfeito. Perfeito. Uma das coisas, até quando as pessoas me perguntam sobre as alianças que a gente teve no Brasil, e perguntando opinião, assim, eu participei de algumas, mas o que eu vi é que a aliança era elaborada com o raciocínio do EPC, em que você tem um grande integrador de responsabilidade. Então você tem a parte da aliança, que é quase um EPCista grandão, e a parte contratante. Quando o benchmarking de aliança mostra que você tem que trazer os players principais para uma governança integrada, né? Isso é uma das possibilidades de ferramenta. Eu tenho tentado parar de falar sobre aliança, porque eu acho que nós não temos mais que falar de aliança, nós temos que falar assim, quais são práticas colaborativas que a gente pode começar a trazer para melhorar a qualidade de gestão de projeto e eficiência elementos para não geração de conflito. Isso, conflict management. Esse era o pulo do gato que eu queria foi tratado quando eu quis trazer a aliança para a nossa discussão, é justamente essa. Porque a aliança, né, como tu disseste, é lá o polo oposto, né? A aliança é o polo oposto, é o cenário ideal, é o mundo ideal. E a gente sabe que a gente não consegue trazer e transmutar para cá e encaixar como se fosse uma peça de quebra-cabeça e ali vai funcionar perfeitamente. E talvez esse amadurecimento que a gente está tendo em relação a isso, de não utilizar modelos prontos, mas trazer as ferramentas que funcionam nos contratos de aliança e adaptar para cada tipo de contrato, talvez seja a grande sacada para iniciar essa construção de colaboração e cooperação. Faz sentido, viu? Por exemplo, se você olha a minuta que chama FAC1, que é Framework Alliance Contract, ele sugere uma minuta de um contrato de aliança que foi inclusive traduzido pelo IBDIC aqui no Brasil para o português, que nada mais é que um frame de contrato, é quando um arcabouço que você coloca em cima de outros contratos para criar uma governança compartilhada com os diferentes fornecedores e a cadeia de suprimentos. Então ele pega um grande aspecto, que é o aspecto integrador do projeto. Isso é muito interessante, porque ele até se você ler a minuta FAC1, você vai ver que ela não obriga você a ter uma alocação de risco compartilhado. Só o fato de você integrar a tomada de decisão em certas situações já vai aumentar a qualidade da comunicação, né? Antes de começar a live, a gente estava falando que no final do dia, 50% do problema é parecido com a discussão familiar, assim, é sobre comunicação. Quando seu filho faz uma coisa errada, se você gritar de longe, ele não vai entender o que você está falando, e você vai ter que adaptar a sua linguagem, sentar do lado dele, olhar e falar, você está vendo que isso aqui é assim, sabe, vai acontecer isso? Mesmo assim, boa chance dele não te escutar. Mas o fato é que, quando se fala em projeto, é também adequar a comunicação de uma maneira profícua, de maneira fluida, e que essa comunicação não sirva só ao interesse individual das partes, e sirva a um certo interesse comum. Elas têm interesse comum. No final do dia, elas têm alguns pontos de interesse convergente, mas não são só interesses convergentes. Uma construtora, ela quer entregar um projeto. Ela quer entregar o projeto com o máximo de eficiência possível, que o cliente saia satisfeito. Ela vive dessa credibilidade, ela não pode se queimar. O dono da obra é a mesma coisa, ela não pode também queimar os seus fornecedores, e aí você fala, tudo isso é muito bonito, porque a gente vive num ambiente de conflito, assim, e parece até um pouco ingênuo, mas, por exemplo, quando o Michael Layton, na Inglaterra, trouxe a noção de que havia quase que uma epidemia, para não dizer uma pandemia, de conflito no cenário de construção, eles começaram a trazer ferramentas. A primeira ferramenta lá foi o Adjudication, que nada mais é do que um board externo, no caso até unificado, assim, tomando uma decisão rápida para o projeto. Então,
Acho que a aliança não. Acho que não é bom a gente mais ver a aliança, não. Concordo com você, Jerônimo. A gente precisa começar. O que são essas ferramentas colaborativas que a gente pode começar a pensar em aplicar em certos projetos que vão ter um grau de acréscimo de eficiência no projeto? E aí, Léo, a gente pode começar já a pensar em alguns modelos e algumas práticas que se utilizam, que fazem parte desse contrato de aliança, mas que são, daqui a pouco, elas podem ser utilizadas de forma desmembrada, né? E essa questão da comunicação ela é extremamente importante, porque delimitar quem vão ser os interlocutores nesse contrato, né? As pessoas que serão os interlocutores nos contratos, elas têm que estar já com essa proposição de agir dessa maneira, e aí e replicar isso. E paralelo a isso, também tem que ter um sistema de comunicação, e aí o instrumento, eu digo até às vezes, um instrumento software de gestão prático e fácil para que todo mundo tenha acesso a essas informações de maneira plena, né? Porque não adianta só dois se comunicarem e isso não permeia o contrato como um todo. É perfeito, é isso mesmo. Eu acho que... Eu não sei se cortou aí, Jerônimo, porque a sua voz acho que está vindo um pouco antes com delay, né? Ou não? Deixa eu só ver que você pode ter soltado aqui que eu bati no microfone. Um segundinho. Eu não sei se eu te cortei aí. Vê se melhorou. Não me cortou, não. Não, então... Não, acho que... Uma coisa, por exemplo, quando você vai estudar os modelos colaborativos de várias coisas, então você tem... modelos colaborativos. Tem um livro muito legal que eu acho que quem se interessar pelo tema da colaboração, estou vendo até que tem um colega que está fazendo um colega que eu conheci do Matos Filho, o Herculano, deve estar me ouvindo aí, fazendo uma dissertação, acho, ou um TCC sobre aliança. Tem um livro muito legal, viu, Herculano, do Yochai Benkler, que é um professor de Harvard, que ele chama O Pinguim e o Leviatã. E esse livro mostra como algumas estruturas colaborativas, com práticas de gestão colaborativa, têm começado a florescer no mundo e em alguns mercados isso vai sendo meio disruptivo. Assim. Então, desde linha de produção integrada até, por exemplo, ele cita, acho que a polícia de Chicago, empresas de aviação, em que começar a integrar a comunicação, tomada de decisão, diminuir hierarquia, ele tem um efeito de eficiência muito grande. E esse cara, ele fala assim, em todas essas estruturas que ele estudou, tem uma coisa que tem que ter, é a tal uma capacidade de comunicação muito forte. Ele cita várias que ele chama de alavancas de desempenho colaborativo, mas uma alavanca tem que ter em todos os projetos colaborativos, que é a comunicação. Essa é chave. Lá no escritório mesmo a gente tenta aplicar práticas de gestão colaborativa para o perfil de gestão do time, e a gente até tem um negócio que a gente chama de touch base lá no escritório, que é a noção de que, assim, na dúvida, faz um touch base de comunicação, alinha a expectativa, porque a gente é menos hierarquizado. Então, naturalmente, você precisa estar trocando informações, porque não tem aquele negócio, ó, seu chefe mandou, você vai fazer, repassa para o estagiário, não, todo mundo num grupo um pouquinho menos estruturado piramidalmente, mas que todo mundo sabe onde é o objetivo para se chegar. A liderança, ela acontece de uma maneira natural, e esse é um grande gargalo dos projetos colaborativos, a qualidade das lideranças. E a comunicação, né, Léo, a comunicação ela já vem, quando a gente fala de todos os métodos de solução de conflito, a base, a linha mestra é a comunicação, não existe solução sem comunicação. E por isso que quando a gente fala dessas gestões compartilhadas dos contratos, e a gente toca na comunicação, a gente vê que o grande sucesso disso, que havendo comunicação, reduz conflito, aumenta a eficiência e o contrato segue. Mas eu estudando o tema dos modelos colaborativos, eu li uma expressão que me chamou a atenção, que eu gostei que é o alinhamento do olhar, né? Os contratantes eles têm que estar com o olhar alinhado, e esse é o sucesso do projeto. E aí, a gente já falou de comunicação, tem que haver o mapeamento de processo, tem que haver o escopo, né? As metas e o propósito, eles têm que estar alinhados. E isso que a gente estava falando antes que começou a tua fala, que isso vem antes, né? Não adianta a gente estar com o contrato e agora a gente pensar em modelos colaborativos. A gente tem que pensar lá, quando a gente está fazendo o projeto,
se a gente vai estar com esse alinhamento do olhar, com essa visão comungada do sucesso. Faz todo sentido, sim. Inclusive para o direito, assim, aí as reflexões que a gente está fazendo aqui, se você parar para pensar, são mais de gestão e técnica de gestão do que propriamente jurídica. Quando você vai pensar no direito, e o direito aplicável, essas novas ferramentas, esse novo olhar para a estruturação de contrato, você começa a pensar que o direito, e aí dando uma viajada em contrato, já que a gente está aqui para se divertir com essas abstrações também, né? O contrato ele deixa de ser uma troca de vontades em que você, vamos dizer, declara, eu vou entregar uma obra e você vai me entregar dinheiro. Ele passa a ser assim, ó, nós dois vamos entregar uma obra. E é a verdade, cara. Assim, se o dono da obra acha que ele não tem nada a ver com a entrega da obra, ele está com alguma coisa errada na sua concepção, né? Cortou? Tu parou? Não entendi. Agora não sei se parei. Tá. Parei. Não, tu sabe, Léo, e agora já como disse, esse bate-papo ele é meio dinâmico, e a gente pode ir viajando em vários, a gente começa a pensar já, isso a gente está falando, parece que a gente está falando só entre privados, quando a gente está falando de privados parece que tudo pode, né, e tudo é mais fácil, porque fica mais palatável, assim, de a gente entender. Mas eu estava ouvindo, pensando nas contratações públicas, em abril estava tendo uma discussão, inclusive que participou a Tarsila Jordão, ela é subsecretária de parcerias do governo de São Paulo, né? E ela estava falando que na questão do licenciamento ambiental das PPPs do Estado de São Paulo, na divisão de risco, se atribui ao concessionário, né? Como regra, se atribui ao concessionário o risco de realizar o licenciamento. Mas que por conta das experiências dos anos anteriores que eles tiveram, o governo tem colocado que o risco é sim do concessionário, né, mas se houver um custo adicional decorrente de uma sinalização, de uma outra forma de resolver um problema ambiental que surja, que não seja uma forma ordinária, o poder concedente assume o risco, porque sabe que em outros projetos que interpretavam da outra maneira de deixar o risco sempre para o concessionário, sempre terminou com um custo adicional para o projeto, no concessionário no caso. Então que eles têm feito isso. E aí eu acabei, quando eu ouvi isso dela, achei bastante estranho, porque geralmente em risco ambiental fazer isso, para mim, é bastante inovador, e eu fui atrás até da lei das PPPs para entender lá quando surgiu, e logo em seguida, pela consultoria legislativa do Senado, teve um estudo sobre, logo em seguida, a lei de 2004, em 2005 teve um estudo. E lá no estudo da lei das PPPs, se falou no meio desse estudo sobre a lei, que a lei de PPPs, ela visava e ela tinha como propósito ser uma lei de cooperação. E aí a gente vê agora o Estado de São Paulo, na Secretaria de PPPs, fazendo isso, entendendo isso como uma cooperação e colocando isso em prática, a gente começa a ter uma luz no fim do túnel, né? Esse tema do risco, né, cara, porque assim... se a gente tem que ter duas reflexões, assim, uma coisa é a alocação compartilhada de risco, que é uma coisa que a gente pode começar a trazer para situações em que você não sabe para quem alocar o risco. Alocar o risco de maneira compartilhada é uma decisão inteligente. Aí você vai falar, o que é não saber alocar o risco? Você sabe quem pode mitigar um risco que você não sabe muito bem qual é? Você sabe o tamanho do risco? Imagina o risco da Covid. A gente, em geral, faz alguma alocação lá de força maior, mas é uma loucura você pensar que a sua alocação ali vai ser muito eficiente para a gestão do projeto, para gerar os incentivos adequados. Então, uma coisa é a alocação de risco. Se você olha para o novo marco, por exemplo, de PPPs que está sendo discutido aí de relatoria, acho que é do Arnaldo Jardim, uma das coisas que eles tentam trazer é aumentar a noção de risco compartilhado de um contrato vivo, que lida com esse risco de uma maneira mais, vamos dizer, mais dinâmica. Então, assim, uma coisa é a alocação de risco. Trazer a noção de risco compartilhado para situações em que o risco é de difícil alocação é uma coisa que é subexplorada. Você vê que, às vezes, em algum conceito, por exemplo, hidrelétrico, é muito comum o risco geológico de hidrelétrica, escavação, se estabelecer ali algum tipo de compartilhamento, algum nível de mitigação de risco ali. Ou risco muito complicado, mas o fato é que isso ainda é uma ferramenta subexplorada. Então, beleza. A outra perspectiva que a gente tem que entender, Jerônimo, é da gestão de risco.
A gestão de risco feita de uma maneira compartilhada, mesmo quando o risco não é compartilhado, claro que você vai falar, poxa, mas eu vou deixar alguém gerir o meu risco, um risco que é só meu? No final, a decisão de um risco só meu, naturalmente, ela vai ser minha. Ela tende a ser minha. Mas o fato de você gerar uma governança compartilhada, um monitoramento compartilhado desse risco, que no final, por mais que seja seu, imagina o dono da obra, ele transferiu para você um risco lá. Mas se essa obra explode, o risco é dele também. Então, assim, o dono da obra, por exemplo, ele tem que ter consciência de que nunca ele vai se dissociar completamente de um risco, por mais que ele escreva no papel essa alocação de risco. Então, assim, o gerenciamento compartilhado de risco é outra coisa extremamente subexplorada. Trazendo os principais fornecedores, por exemplo, se você tem um risco lá relacionado à cadeia de suprimentos, um risco logístico, você tem um gerenciamento com os principais stakeholders que vão ser afetados por aquela decisão, de quando em quando? E isso é uma das coisas que essa modelagem do FAC1 traz, por exemplo. Ele sugere uma governança. Tem um case que eu discuti recentemente, até essa semana tive uma reunião com o pessoal de um grupo de trabalho que existe lá no King's College, e um dos caras que apresentou foi um professor da Itália, de Milão. Ele contava um case de uma contratação de um município em que a contratação era multipartes, entendeu? O município contratava, mas tinha lá o construtor, o fornecedor de equipamentos, projetista, e outro principal fornecedor cujas decisões precisavam ser compreendidas para melhorar a eficiência do projeto. Então, assim, gestão compartilhada de risco e alocação compartilhada de risco são coisas diferentes, ambas têm um valor muito interessante e ambas são subexplorados no nosso mercado, claramente subexplorados. Maravilha, mas é isso mesmo. E falando nisso, acho que a questão dessa governança compartilhada que faz com que se começar a antecipar as discussões, né, criando entendimento comum sobre as situações, e justamente aí usando essas ferramentas de gestão de risco com a gestão compartilhada, tu consegue chegar na mitigação dos riscos, né? Eu acho que esse é um outro fator importante, quando o gerenciamento dos riscos aliado à gestão compartilhada, e aí tu mapeia isso, e tu antecipa essa discussão, tu acaba mitigando os riscos. Eu acho que foi mais ou menos o que tu disseste em outras palavras, né, Léo? É interessante, você parar para pensar assim, voltando até na sua primeira pergunta, por que tem tanto conflito nessa estruturação de projeto? Eu sinto que as pessoas subdimensionam o fator humano na solução do projeto. O ser humano, ele tem as suas dificuldades. É subdimensionada a capacidade do ser humano agir de maneira não racional, ou às vezes de agir de maneira individualista de curto prazo, mas que não está vendo longo prazo. Tem uma série de armadilhas comportamentais aí que claramente são subdimensionadas. Assim, o fator humano não é visto na sua complexidade. Assim, a gente é mais complexo do que concreto. Tu sabe, exatamente, tu sabe que quando a gente está, tanto na escola como na PUC, a gente está falando desses modelos de cooperação, de colaboração, mais para utilização da solução de conflito, a gente sempre fala, onde há interesses, há pessoas, onde há conflitos, há pessoas. A pessoa está sempre por trás disso. É inevitável, essa dissociação é inevitável. Por mais que a gente fale de grandes projetos, de grandes obras, sempre por trás de alguma decisão tem uma pessoa. E aí tu não conseguir entender esses reais interesses e não alinhar isso, talvez seja o grande erro que a gente venha cometendo, né? Com certeza, muito. Cara, e a gente que participa de projetos, é impressionante o quanto você percebe como as pessoas são capazes de ter falha de comunicação, cara. O que um falou não é... E aí você fala, mas nós estamos falando de um projeto de 1 bilhão em que a comunicação não está clara? É isso aí. Um projeto de 5 bilhões que a comunicação não está clara, que o que um falou não é o que o outro entendeu, que a comunicação se dá de maneira ineficiente, conflituosa. É isso, quer dizer, tem maneiras de gerenciar esse processo de troca de informações, de melhorar a confiança das partes no longo prazo. Aí você fala, para fazer aliança, eu preciso confiar necessariamente de que o cara do outro lado é uma pessoa extremamente vocacionada para colaborar, e eu conheço o cara há 200 anos. Claro que isso ajuda, mas se você olha a literatura sobre contratos colaborativos, se for estudar, por exemplo, o caso paradigmático do Mar do Norte, que é da British Petroleum, eles mostram que no começo daquele projeto,
que era um projeto do Campo Andrew, não havia confiança de que aquele modelo vingaria, né? Os fornecedores, quando a British Petroleum, a BP, começou com um papo ali de compartilhamento de risco, integração de tomada de decisão, porque se você pensar, o que ele fez ali? O que naquele projeto aconteceu? Ela percebeu que aquela licença que ela tinha para explorar um campo de óleo e gás, ela só funcionaria se tivesse uma redução de custo importante. E aquele projeto já havia sido orçado 2 vezes e não havia sido aprovado o orçamento que foi feito. Eles perceberam que eles iam ter que ter alguma disrupção ali de comportamento. Se você pensar o que eles fizeram, foi até simples. Começaram a trazer o principal projetista e falaram o seguinte: puxa, será que a gente consegue trazer para a mesa os principais fornecedores que eu deixaria para trazer só depois que eu já tinha o projeto na mão? Você trouxe os caras para ajudar até a desenvolver soluções de projeto. E quando esses caras foram entrando para a mesa, tem até um livro que descreve esse caso, que é um case, é um livro muito legal que chama No Business as Usual, de um autor que chama Terry Knott, eu posso depois compartilhar com quem quiser, em que ele mostra que a confiança foi se montando de uma maneira endógena ali, aos poucos. Daqui a pouco, no final, os caras geraram um time integrado. Um time que estava pensando no projeto, não estava cada um pensando no seu crachá. Então, assim, é interessante como confiança se constrói, sabe, Jerônimo? Assim, confiança profissional, não no sentido, é o meu padrinho de casamento que eu tenho que contratar. Se for assim, realmente não vai vingar o projeto. Né? E essa definição dos papéis e a alçada de cada um, né, delimitar os interlocutores, e aí tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, são pessoas que vão tratar disso. Então, é um grande segredo dos modelos colaborativos, né? Tu tem que saber quem é que tu está colocando ali e a alçada de cada um, ainda mais quando tu vai envolver uma cadeia de fornecedores ou de prestadores de serviço. Quando você pensa em mecanismos de gestão compartilhada, que nada mais é que trazer esse pessoal para tratar riscos de uma maneira mais coletiva, na verdade a gente está abrindo uma caixa de Pandora, assim. Tem muita construção de conhecimento para ser feita a partir do momento em que você cria essa nova perspectiva. Cara, como é que eu faço para tocar esse projeto de uma maneira mais conjunta? Essa pergunta, que é uma pergunta óbvia, ela começou a ser feita mais recentemente. Ela não é uma pergunta que na indústria da construção ela é feita. Então, tem em matéria de literatura de gestão de projeto, muito desenvolvimento para ser feito ainda, na minha impressão, do que eu vejo, né? Porque você vê que, quando eu fui estudar com um olhar do que os caras estavam fazendo na Austrália, e recentemente tem falado muito com o pessoal da Inglaterra sobre isso, o olhar não é o mesmo, da melhor maneira de tratar colaborativamente. Mas algumas coisas ficam claras. Que você tem que ter compartilhamento de informações, que você Pode falar. Porque eu acho que daí tem a ver com o andamento da nossa conversa, que eu tinha pensado em tratar agora, já mais indo para o final, que é isso, que tem essa questão da cultura, né? Como talvez eles já tenham uma cultura mais próxima disso, desse menor individualismo em relação aos contratos, desse menor benefício individual em relação aos contratos, eles se preocupam, enfim, com as questões mais práticas daí, né? Bom, então vamos fazer um open book, então vamos fazer um no blame, então, né? E aí eu acho que começa, por isso que talvez seja mais avançado e essa questão da colaboração divirja um pouco de nós, mas talvez nós estejamos um passo atrás ainda em relação a isso. Não, com certeza. Acho que a gente tem que começar devagarzinho, né? Eu tô até vendo que tem algumas perguntas que envolvem DB aí, né? Que o pessoal tá fazendo, né, Júlio? Eu não sei como é que nós estamos de tempo. Acho que tem mais alguns minutos. Acho que não sei se tem algumas perguntas aí que vale a pena a gente... Vamos tocar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que a Giovana mandou. Deixa eu dar uma olhada. Carlos Herculano comentou, sempre um prazer participar dos eventos do IBDIC, Léo, debate altíssimo nível. Obrigado, Herculano, obrigado pela presença e pela participação aí. Renato Hertz, Renato, tudo bom, Renato? Vamos lá. Vocês entendem que o DB é uma ferramenta aplicável a contratos de aliança ou a própria estrutura do contrato implica que as partes deveriam montar um DB interno? Vamos responder, depois a gente vai para o do Dr. Jobim. Eu posso... Fala, depois eu complemento, pode falar.
Não, por favor, manda lá. Eu acho que instrumentos de solução e prevenção de disputas fazem parte dos modelos cooperativos. Uma boa escolha de modelos de prevenção e de solução de conflitos é uma ferramenta dos modelos colaborativos. E o DB, mais do que qualquer uma outra, para mim, é a melhor ferramenta para esse tipo de contrato, porque mais do que uma ferramenta de solução de conflito, ele é uma ferramenta de prevenção de conflito, ele é um instrumento de governança. O DB, para mim, falando em aliança, ele funciona como um instrumento de governança também. Eu acho que essa pergunta, no final das contas, não tem muito certo e errado, né, Renato? Obrigado, Renato, pela sua presença aí. Eu confesso que eu fiz essa pergunta para os gestores de projeto na Austrália, e inclusive lá eles têm um Case Management Guide, assim, tem mais de um, sobre case de gestão de contrato de aliança, aliança de projeto, que eles chamam de Project Alliance, perguntando quais são os mecanismos mais adequados para a solução de conflitos em contrato de aliança. E eu fiz essa pergunta para os respondentes, que eu fiz um estudo empírico com eles, perguntando, olha, o que é mais adequado? E eu pus DB, arbitragem, judicial, mediação e nenhum meio. É melhor não conter. Cara, essa é uma das coisas que eu achei mais curiosas de todas. Assim. Lá na Austrália, a resposta, muitos deles, era do gestor, não do advogado, tá? Era dizer o seguinte, olha, o típico projeto de aliança não tem nem cláusula de solução de conflitos. Mas, gente, eu trago isso como uma provocação, tá? Não no sentido de que eu recomendaria isso aqui no Brasil, por exemplo. Nós estamos aqui num brainstorm coletivo. Mas alguns tinham um campo lá para explicação da resposta, alguns diziam o seguinte, olha, na medida em que eu começo a criar mecanismos de escalada do conflito, essa escalada acontece. O que eu percebia desses gestores, não advogados, gestores, engenheiro, enfim, com o seguinte olhar, eu quero criar uma governança capaz de tomar essa decisão sem que eu tenha que ter uma solução que a gente chama de heterocompositiva, ou seja, uma solução de um terceiro, externo à aliança. O que lá, nesses manuais que eu disse sobre o projeto, eles sugeriam? Que você tivesse uma espécie de um facilitator, que é um cara que vai fazer uma espécie de um gerenciamento dos elementos de colaboração que estão envolvidos naquele projeto, se tem algum que está falhando, como comunicação, transparência e governança compartilhada. Ele vai ver se a governança está acontecendo. Quase que um cara para mexer nas engrenagens da aliança ali para ver e da colaboração para ver se tudo está certo. Só que a gente tem que entender o momento que a gente se encontra, né? Eu acho que é importante saber que no Brasil, por exemplo, eu recomendaria um DB num contrato de aliança, só que eu teria uma preocupação muito grande dos membros do DB, porque muitas vezes o contrato de aliança é meio um ornitorrinco, né? Um negócio que você não é um bicho meio... Primeiro, ele não é típico, ele já não está estabilizado. Eu já vi, todos os contratos que eu vi, cada um tinha um jeito. Então vai ter que ser um membro de DB, você vai ter que ter muito cuidado para não ser um cara que tem a cabeça de obra tradicional e que não consegue se adaptar. Senão ele vai pensar, não, o construtor faz isso, o dono da obra faz aquilo, fiscalização é assim. E aí é um risco. Ou o advogado, que vai começar a pensar, não, como assim? A obrigação dos dois é conjunta. Como assim o risco é dos dois e ninguém pode processar ninguém? Que história é essa de no blame? Deixa eu entender, o que é isso? Então, assim, não vai ser muito fácil você escolher um membro de DB, assim, eu falo isso, assim, mas a primeira vez que eu vi um contrato de aliança na mão, eu também eu falei, cara, o que é isso? E foi num projeto grande de fertilizantes que o cara olhava assim, eu estava pelo dono da obra. Eu falei, isso aqui não é possível. Eu já tinha ouvido falar de aliança, mas não tinha visto a minuta. E quando eu vi pela primeira vez, eu com a cabeça de EPC, FDIC, não sei o que, falei, cara, como é que eu vou botar a faca no pescoço do fornecedor aqui, do empreiteiro, para ele entregar a obra? Eu, sendo muito franco, esse é o primeiro instinto que me ocorreu. Depois de estudar e de abrir a cabeça, e lá ali na próprio projeto, obviamente que eu
eu falei menos, quando você não sabe do que você tem que falar, você tem que falar menos, né, Jerônimo? E aí, ali eu já percebi que você tem uma estranheza inicial em ver um contrato que parece um consórcio, que você é consorciado com o seu contratante, entendeu? Então, só essa reflexão, assim, para trazer um DB, tem que tomar um certo cuidado com quem vai estar no DB, que seja uma pessoa de vontade de entender mesmo um modelo diferente. Vamos dar seguimento a essa discussão já com a pergunta do nosso querido decano Jobim aqui, sempre participativo e participante, né? Como descondicionar o comportamento combatível típico das partes nos contratos de construção, de modo que o contrato colaborativo funcione? A solução é a introdução do DB, como o Renato propõe. Ontem eu estava falando com o Medina, estava conversando com o Medina sobre DB, e aproveitando já a fala do Léo sobre ter ou não ter DB no contrato de aliança, e já iniciando aquela nossa discussão sobre, bom, como é que a gente vai disseminar, como é que vai ter a mudada desse drive, né, no Brasil, que os contratantes consigam entender que um modelo colaborativo é melhor. Isso não vai ser uma virada de uma hora para outra. E aí, a gente, conversando com o Medina ontem, a gente mais ou menos chegou à conclusão, a gente debateu sobre isso, que o DB, ele é uma ferramenta importante, inclusive, para isso. Porque o DB, de uma maneira quase que como uma ação afirmativa, ele faz com que as partes utilizem mecanismo de transparência. Ele precisa que as partes sejam transparentes, ele precisa que as partes sejam colaborativas, até porque daqui a pouco ele sabe que na frente ele vai sofrer um revés se ele for litigante de má fé. Então, assim, eu acho que o DB funciona também como uma ferramenta de incentivo ao comportamento colaborativo. Eu acho que sim, no mínimo ele estimula essa comunicação, que é uma das ferramentas de colaboração, né? Porque quando você está lá, você tem que trazer estruturadamente os seus pontos, você começa a gerar uma governança, né? Exatamente. Acho que sim. Doutor Jobim, essa pergunta do senhor é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente faz? Eu sempre recebo a pergunta, nós temos cultura no Brasil para colaboração? Nós temos... Quando eu contei isso para o professor da King's College, ele falou, cara, vocês precisam ter um pouco mais de autoestima, cara, não é possível. O que o italiano faz, que é um cara, por exemplo, já tem projetos, quer dizer, que é um povo que tem um caldo cultural que às vezes lembra um pouco nosso. Claro que a gente é mais heterogêneo, que o Brasil ele é mais heterogêneo do que a Itália, mas acho que a gente não precisa fazer o mesmo modelo de aliança que o australiano faz. Mas a gente precisa pensar, e esse é um dos tópicos mais difíceis, assim, quando eu vou dizer, olha, para saber responder isso, se a gente tem estofo cultural, eu acho que a gente tem. Mas eu preciso que as pessoas, que os projetos que são feitos também, eles sejam feitos de uma maneira cuidadosa, assim, porque o que eu já vi, alguns projetos, assim, e até chato mas muitos dos projetos, assim, então, sei lá, começa a aliança, o dono da obra está com a visão de que é um contrato que vai custar menos. E o construtor, às vezes, está com a visão de que é um contrato ali que, de repente, depende do construtor, depende do dono da obra, mas muitos que eu já vi isso. Então, ele pensa assim, olha, putz, é um contrato que tem menos risco, para mim está valendo, eu boto lá uma turma que estava meio mal parado, uns recursos que eu não queria usar. Tem que tomar cuidado com as armadilhas que existem, assim, para a gestão. Eu imagino que os primeiros projetos que tem que acontecer disso, tem que ter um cuidado na gestão de pessoas, gestão de projeto muito grande, assim. Outra coisa que eu percebi que acontecia, alguns projetos famosos aí de aliança, não compartilhava o risco, vamos dizer, o projeto executivo, por exemplo, era o risco da contratada, ou era o risco da contratante. Tem certos riscos que são tão intrínsecos ali na discussão, que a depender de como você alocar de uma maneira individualizada, você vai naturalmente, se você não tiver uma interlocução muito boa, gerar administração contratual, que cada um tentando fortalecer a sua posição, né? Exatamente. Então, pode falar. Outra coisa que eu acho que tem que se ter um cuidado maior é com o que a gente chama de etapa 1 do contrato, que é a etapa de planejamento, etapa de construção do time integrado, entendeu? Essa etapa 1, se você já não traz os principais fornecedores,
Se você trata a aliança como um EPC, em que você tem dois lados, ou um consórcio unificado ali, e que parece que você só tem, que é bilateral, a aliança te dá a oportunidade de ser multilateral. E essa é uma das coisas também que estão subaproveitadas, assim. Então, assim, quando eu perceber que a gente está usando as ferramentas, e a ferramenta ainda não está dando certo, talvez eu pare de falar disso, assim, mas eu acho que ainda é uma coisa que vem e a aliança é tão intuitiva, Jerônimo, a noção de que tem ineficiência para ser capturada, de que a gente vê, a gente vive dessa ineficiência, a verdade é essa. Essa ineficiência paga os nossos honorários, paga Exatamente. Um monte de coisa, e tira o foco do projeto. Mas assim, o momento em que essa ineficiência começar a ser capturada, ela naturalmente, por alguém que acerta a mão da aliança, na prática o mercado, os outros entrantes, os outros players têm que seguir. Então acho que existe até um professor Jim Ross que fala uma coisa interessante, que é o seguinte: a aliança ela é tão intuitiva nessa questão de é melhor trabalhar de uma maneira compartilhada, que ela dá uma falsa noção de que é fácil. Essa noção é perigosíssima, porque aí o cara entra lá de uma maneira... Quando o cara que vai entrar num projeto de aliança, do perspectiva de uma empresa de construção, ou principalmente o dono da obra, esse é o que mais tem que se preparar. Se ele não fizer uma lição de casa muito forte, principalmente na escolha das lideranças adequadas, para que essas lideranças tenham aptidão para a gestão de projeto dessa maneira, é difícil dar certo, Então, assim, é uma ferramenta poderosa, mas não é para qualquer um. E essa questão da captura de ineficiência também é complicada, porque é botar o dedo na ferida, né? É olhar para os seus próprios erros e dali para frente lidar com eles. Mas é o que talvez... Exato. Mas é o que talvez vai ser a mudança da chave aí. A Bruna Juste, obrigado, Bruna, também está em busca do $1 milhão aqui. Além da cultura conflituosa existente na condução dos contratos, outra barreira é o processo de governança das empresas. Vocês entendem que as empresas brasileiras estão prontas para os contratos colaborativos? Eu acho que o Léo já adiantou a resposta, mais ou menos, mas é isso, né, Léo? Eu acho que quando uma conseguir entender e dar o pontapé inicial ali, a fila atrás vai crescer. Eu acho que... bom, eu conheço a Bruna, bem-vinda aí, Bruna. A gente sabe que governança às vezes é um desafio, né, Bruna? Nós sabemos. Mas na prática a gente tem que adaptar, assim, a governança tem que funcionar de uma maneira... saber fazer uma aliança é saber ter perfis de pessoas adequadas para esse tipo de modelo de gestão. Quem vai fazer gestão de pessoas sabe que uma organização ela tem que alinhar o perfil de pessoa com a organização que ela quer. Então, se é uma Ambev, ela vai contratar um cara que tem um perfil. Se é uma Google, ela vai contratar um cara que tem outro perfil completamente diferente em termos de comportamento. O que eu acho que falta também nos gestores que vão alocar recursos humanos para esses projetos é começar a pensar, puxa, principalmente nas lideranças, mas para baixo é menos importante, porque aí a coisa vai ficando numa estrutura mais organizada e menos caótica no bom sentido, assim. Mas as lideranças que não souberem trabalhar de uma maneira de integração, aquele cara que está acostumado a ter que tomar decisão, o outro lado segue, isso não acontece. Não é o tipo, vamos dizer, um modelo comportamental típico de um contrato de aliança ou um contrato colaborativo, né? Então, acho que o primeiro caminho é filtrar melhor, assim, quais serão as lideranças de projetos de colaboração, assim. Me parece que, inclusive, existem também estudos sobre isso, cara, que mostra a qualidade da liderança versus o sucesso de projetos, assim, que mostra que isso tem tudo a ver. Não, aquela discussão exatamente sobre o papel e o papel dos interlocutores ali, quem é que vai estar capitaneando, mas não respondendo, mas acho que fazendo uma digressão, assim, ou um comentário um pouco mais subjetivo, é isso, é uma construção. Acho que hoje em dia é uma construção. E aí, puxando a brasa para o IBDIC eu acho que fomenta isso, não que o IBDIC vai ser
um formador de grandes gestores, mas ele fomenta a discussão, e eu acho que a gente podendo ter momentos como esse, que a gente possa discutir e demonstrar o valor das ações colaborativas, dos modelos colaborativos, e daqui a pouco cada um no seu nicho, cada um no seu local, conseguindo implementar uma certa ferramenta, e os gestores disso também tiverem a noção de que isso gera performance, gera resultado, acaba que vai se disseminando de uma maneira quase que automática, né? Mas a gente precisa sempre fazer aquele trabalho de formiguinha de estudar, repassar adiante e dar bons exemplos. Com certeza. Né? Com certeza. Eu me parece, Jerônimo, que assim, quando um player de investimento, principalmente um player de investimento, perceber essas empresas que investem em leilões, concessão, que ele tem uma redução de orçamentação capaz, razoável, que ele pode fazer a partir de formas diferentes de fazer a estrutura do projeto, ele vai puxar o mercado, porque ele vai começar a ganhar vários leilões, várias concessões que são vamos dizer, projetos de capital intensivo, e ele tende a puxar o mercado. Eu já tenho conversado, às vezes, com alguns players, mas assim, não é muito fácil você falar, cara, olha, tem outros jeitos de fazer. As pessoas ainda têm muito receio, né? Muito medo de se expor. Essa acho que é o grande negócio. As pessoas têm medo de se expor. E o contrato de aliança, ele te coloca ali nu em frente ao outro, né? É verdade. Com certeza. Não sei se tem mais alguma pergunta. A gente já passou quase, deu 1 hora já, praticamente 1 hora e pouco de conversas. Não sei se tem mais alguma pergunta. Léo, tu tem mais alguma consideração? A gente pode ir encerrando. Cara, eu agradeço aí, eu acho que é bom a gente respeitar o horário das pessoas, né? Acho que essas lives elas têm acontecido em 1 hora, de repente é saudável que elas tenham horário para comer, com boa reunião, né, Jerônimo? Hora para começar, hora para acabar. Apesar de ser um prazer para mim ficar falando, tem umas pessoas aqui, tipo o Marcelo Marchetti, ele não deve aguentar mais eu ouvir falar de colaboração. Colaboração na família, colaboração no escritório, colaboração nos projetos. E no final das contas você percebe que é uma ferramenta poderosa mesmo. Assim, eu posso dar o testemunho, por exemplo, do escritório, de ver como um time estruturado de maneira colaborativa, lá, que é o que acontece lá no escritório. Você pega um júnior lá, um avião, entendeu? O cara, por quê? Porque ele está acostumado a conversar com você, com o sócio-gestor mais velho, de igual para igual, discutindo e alinhando interesse e participando das diferentes grupos de trabalho. Eu fiquei super surpreendido de ver como os caras reagiram bem à pandemia, por exemplo. Por quê? Porque era um time que tinha vocação para trabalhar de maneira colaborativa. Acho que tem muito angu, como diria minha avó, e tem muito tema aí para a gente trabalhar nisso aí. Talvez não, sem dúvida nenhuma, esse é o grande caminho, né? Essa nova geração que está vindo aí, que entende de maneira até mais fácil que nós a questão da colaboração, né? Eu acho que eles já vêm mais com esse drive instalado. A gente tem que fazer uma mudança de mentalidade mais forte, mas nós é quase como dar um cavalinho de pau num navio. Eles já vêm assim, introjetado com isso. Um último ponto que vale a pena falar, Jerônimo, assim, 2 trabalhos recentes sobre o mercado de construção. Um foi um relatório da McKinsey e outro foi um que chamava Roadmap to Recovery, que era um trabalho, um conselho do UK, do Reino Unido, para o mercado de construção, e falando de mecanismos de recuperação, próximos passos do mercado. Ambos esses trabalhos traziam que a inovação vai ter que acontecer na construção, assim, que a construção, ela passou, se você olhar a forma que o projeto é gerido nos últimos 30 anos, não mudou tanto assim, cara. Tem aí a impressão, e eles sugerem, principalmente esse texto do Roadmap to Recovery é muito legal, que deve acontecer algumas disrupções, e ambos esses relatórios citam aliança e colaboração como sendo um possível caminho dessas disrupções aí. Nós não podemos deixar o Dr. Jobim sem uma resposta aqui, que ele mandou mais uma pergunta, que nos engrandece. Nós estamos fazendo sucesso, Léo. O Dr. Jobim é aquele amigo, né? Aquela pergunta que ele já faz pra gente, levanta a bola para nós. E já tem, tu quase que respondeu já a pergunta dele aí para tu ver, que eu acho que vocês tinham combinado isso aí.
Vocês consideram que a introdução da ferramenta BIM nos projetos de construção pode contribuir para uma melhor colaboração contratual? Sim, ferramentas de instrumentos de inovação, sistemas de informação mais precisos, eles colaboram sim. Agora, com certeza, e o Léo estava falando disso nesse momento, né, Léo? O BIM, muito, porque o BIM, ele é uma ferramenta, acho que talvez para quem não conhece, é o Building Information Modeling, o Building Intelligence Modeling, até eu sempre tento lembrar qual que é o acrônimo, que cria uma ferramenta gráfica que se alimenta o projeto das diferentes perspectivas ali, e ele facilita a integração. O BIM, ele facilita a integração. Quando você pensa numa das ferramentas de projeto de colaborativo, assim, a palavra integração vem toda hora. Então, integrar cadeia de suprimento, integrar o cara que elabora o projeto, às vezes com o cara que vai executar o projeto, com o cara que está fornecendo equipamento. A palavra integração, ela vamos dizer, linha de frente do conceito de colaboração. Então, o BIM, ele é uma ferramenta de projeto que integra. Então, claramente, e isso é dito expressamente, tá? Pela literatura que cuida de gestão de projeto de aliança, que os modelos de aliança e o modelo de BIM são extremamente sinérgicos. A ferramenta, a metodologia, porque BIM é uma metodologia, tem várias ferramentas que se acoplam à possibilidade de uso dessa metodologia, vários softwares. E eu acho que também é uma ferramenta que facilita o fluxo de informação, né, Léo, que é importantíssimo nos modelos colaborativos. Porque ele tem essa grande vantagem, né, de integrar e facilitar o fluxo de informação. Com certeza. Acho que até o IBD que a gente precisa... Eu tenho falado com os colegas aí que mexem com o BIM. O BIM é uma coisa que acho que ainda... recentemente a gente teve aquele decreto que estabeleceu uma política para a utilização do BIM de uma maneira mais estruturada nos projetos, mas é uma coisa ainda que tem muita subutilização também. E pouco falado aqui, tem sido pouco falado aqui, eu acredito. A gente teve um painel sensacional ano passado no Congresso de BDIC, mas tem sido pouco falado aqui. Eu quero fazer um dos cafés da manhã do IBDIC nos próximos sobre BIM, assim, de novo. Eu acho que a gente precisa martelar isso aí. A gente tem falado muito de dispute board, que é uma coisa que também é no-brainer para muitos projetos. Eu sempre tenho falado, para projetos mais complexos, é no-brainer, cara. Ele se paga de longe. Claro que para projeto tiro curto, para projeto de valor muito baixo, talvez você tenha que dar uma pensada. Mas para certas situações é no-brainer. É um ganho de eficiência muito grande. Eu acho que nesses casos... É a mesma coisa. E nesses casos de projetos menores, aí nós voltamos para o nosso tema inicial. Tudo é uma questão de adaptação. Acho que a gente não pode desconsiderar uma ferramenta em função do projeto. A gente tem que talvez adaptá-la para o projeto, né? Sim. Pensa numa customização, né? Exatamente. Bom, então, sem novas perguntas, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos que nos aguentaram aqui mais de uma hora conversando. A gente tinha previsão de 40 minutos, né, Léo? E conseguimos conversar 1 hora e tanto aqui. Obrigado mais uma vez. A gente vai longe. Obrigado mais uma vez. Lembrem de dar uma conferida nas redes dos canais de comunicação do IBDIC, que vão ser em seguida veiculados a questão do congresso do dia 27 e 28 de agosto, que sempre é imperdível. Léo, obrigado pela tua gentileza, obrigado pelo teu conhecimento aqui, que foi distribuído entre todos. Agradeço e parabenizo pela condução que tu está fazendo na presidência do IBDIC, que certamente deu um salto, o IBDIC nos últimos anos deu um salto de qualidade e de disseminação pelo Brasil. Então, parabéns, cara. Obrigado pela live, obrigado a todos aí que tiveram presente. Eu que agradeço, gente. Um abraço para todos. É um prazer falar com todo mundo aí, que sempre que quiser... Gente, venham para o IBDIC. Quem não está no Instituto, é um fórum de amigos ali que debatem temas complexos. Estamos sempre abertos, de braços abertos, para que o Instituto receba o máximo de pessoas que queiram compartilhar desse debate. Muito obrigado pela presença de todos, gente. Obrigado, até logo.